Dois irmãos encontram um boneco de macaco e decidem ativá-lo como brincadeira, sem saber que isso desencadearia o terror em toda a cidade, porque todos ao redor deles começarão a morrer acidentalmente. Por isso, hoje, o Macaco lembra que se você gosta dos vídeos, pode apoiar o canal dando like, se inscrevendo e ativando as notificações. É gratuito e me ajuda a crescer. Agora vamos começar. Em uma loja de leilões, um homem chegou apressado para voltar. Macaco, com roupa suja de sangue, ignora isso para agir rapidamente. Ao ouvir o vendedor sugerir que está quebrado por ter uma mão levantada, o sujeito insiste que é assim mesmo que deve estar, porque quando ele abaixa, algo ruim acontece. Neste momento, o brinquedo bate no tambor com as duas mãos, assustando o homem que espera o pior. Nada acontece de imediato, até que um rato rói uma corda, liberando um arpão que mata o vendedor. Como consequência, culpando o macaco por tudo, o sujeito usa um lança-chamas para eliminá-lo de vez. Em outra cena, conhecemos Hal, que relata a infância difícil ao lado do irmão gêmeo, Bill. Sempre zombou dele por ter nascido 3 minutos depois. Isso o faz muitas vezes fantasiar acabar com a vida dele, mas nunca faz, pois na verdade o ama. Também conhecemos sua mãe, Luísa, que as criou sozinha após o abandono do pai. Apesar das histórias, viam os objetos antigos como uma forma de conhecê-lo melhor, já que ele era piloto e trazia lembranças das viagens. Na verdade, é lá que eles encontram pela primeira vez o brinquedo do macaco na caixa, que diz que eles querem a chave se quiserem saber o que vai acontecer depois. Bill faz isso porque acha que tudo pertence a ele. Curiosamente, nada de extraordinário acontece. No dia seguinte, enquanto a mãe deles tem outro encontro às cegas, os irmãos ficam com a babá Annie. No carro dela, encontram o macaco pronto para a viagem, sem saber quem o colocou. Eles vão a um restaurante com show antes da refeição, enquanto o brinquedo no banco do motorista começa a tocar tambor. Porque, enquanto o chefe faz um show para mostrar a Annie que gosta dela, um pequeno acidente sem explicação faz com que ele corte a própria cabeça com a faca. Após o funeral, Luz diz às crianças que todos morrem um dia, pois isso faz parte da vida. Eles devem estar prontos para perder todos que amam. Para distraí-los, ele os leva para casa para dançar, pois nada melhor que boa música para esquecer que alguém acabou de morrer diante deles. No dia seguinte, ele vai à escola e encontra um grupo de meninas no banheiro repetindo a história que Bill contou sobre o pai ter os abandonado por culpa dele. Mas como é a mãe dele quem manda em casa, ele diz que não pode usar calças para não tirar o lugar dela. Como resultado, o garoto volta para casa só de cueca, sem que Luz perceba. Quem nota que o macaco está em seu quarto, ele pergunta a ela. Ela não sabe de nada, pois não entra lá desde que achou uma meia dura. Ele o questiona se teve relação com a morte de Annie, como se fosse possível que um boneco tivesse causado isso. Nesse momento, Bill aparece, zomba dele por falar sozinho e só deixa que fique com o macaco se disser que é a senhora macaco. Dias depois, na escola, ele encontra o boneco em sua mochila. Depois do recreio, a senhora Meninas e o irmão dele esmagam bananas nele para zombar ainda mais. Ele corre para o quarto e culpa o macaco pelo que fizeram, mas no desabafo diz coisas das quais pode se arrepender. Ele ativa isso quando Bill chega procurando sua mãe e misteriosamente começa a sangrar por todos os orifícios da cabeça, o que os médicos diagnosticaram como um aneurisma, embora Hal soubesse exatamente o que aconteceu. Na verdade, sua versão adulta explica como o macaco funciona. Ao ser ativado, ele levanta uma mão e escolhe qualquer alvo, pois não aceita pedidos, como já mostrou. Agora, ambos estão sob os cuidados dos tios Ida e Chip, seus únicos parentes próximos. Naquela noite, ciente de que sua vida não seria boa, o macaco foi até uma mesa cortar o próprio braço e viu que sangrava, mas isso não o impede de cortá-lo em pedaços para colocar em um saco de lixo. Em uma mudança de cena, eles chegam à casa dos tios e conhecem seu novo quarto no sótão, falando que Bill não vai mais tirar o terno porque sabe que haverá mais funerais. O garoto vê algo estranho na janela, o macaco intacto. Eles o levam ao protagonista para testá-lo e perguntar por que trouxe aquilo, mas ele está mais confuso, dizendo que já o destruiu antes de vir. E então, ao dizer que é um boneco mágico maligno, Bilu quer testá-lo para ver se mais alguém que ele conhece morre ao ativá-lo. Sem se importar com quem seria,
Tio Chip morre no dia seguinte de girar a chave, atropelado por uma debandada de cavalos em alta velocidade, ficando com o corpo destroçado. Os irmãos são obrigados a prender o macaco na caixa com correntes, jogá-lo em um poço sem fundo, porque ao perceberem que não podem destruí-lo, tentam contê-lo. 25 anos depois, a tia Ida acorda por causa de um barulho que vai investigar com sua arma. Embora, ao ver que não há nada no porão, ela acaba caindo sobre uma caixa de anzol. Ela corre ao banheiro para tirá-los com álcool até sentir cheiro de gás vazando. Porém, o fogão está desligado quando ela se aproxima, mas ali ele acende, iluminando toda a sua cabeça, provocando uma série de coisas que levam à sua morte. Nosso protagonista relata que o macaco ainda está preso, mas talvez tenha achado uma forma de se libertar e retornar à sociedade. Enquanto o vemos em uma loja trabalhando como caixa, ele conta que faz muito tempo que não fala com seu irmão. Além disso, ele não fez nenhum amigo, por medo de que o boneco volte para tirar dele as pessoas que ama. Curiosamente, ele avisa ao chefe que sairá mais cedo para ver o filho Piti, pois é o dia da visita anual. Essa condição foi imposta por ele, pois ao sentir-se cercado pela morte, quer arriscar a própria vida. Ele vai com a esposa e o novo parceiro dela, Ted, que quer adotar Pete. Assim ele não precisaria mais vê-lo, porque ele tem perguntado muito por ele ultimamente, então eles querem afastá-lo, pensando que esse é o verdadeiro desejo de Hal já faz um tempo. Enquanto isso, conhecemos um garoto chamado Rick, que vai a uma venda de garagem onde encontra um macaco em perfeito estado, o qual decide levar com a intenção de vendê-lo para um sujeito solidário que nunca sai de casa. De volta a Alcon, o protagonista passa o dia com Pete e responde perguntas para o trabalho da árvore genealógica, embora minta dizendo que não tem irmãos. E quando chega a hora de dormir, ele tem um pesadelo em que é o macaco quem o corta. Ao acordar, ele recebe uma ligação de Bill contando o ocorrido com tia Aida. Por isso, ele quer que vá até a casa para se certificar de que o boneco não está lá, já que, se ele realmente foi libertado, as coisas podem piorar rapidamente. E apesar de estar com Piti, ele diz para ele ir por ser o mais novo. E nesse momento, quando a ligação é encerrada, o destino se alinha novamente, enviando uma corrente elétrica para uma piscina e tirando a vida de uma mulher ao lado dele. Uai. Agora ele acorda o garoto para trocar de hotel, porque não quer que ele veja o desastre lá fora. Depois ele conta que está um pouco abalado com a notícia sobre a tia, o que Pete aproveita para pedir que eles vão juntos para sua casa, porque sabe que Ted planeja adotá-lo, então quer passar um tempo de qualidade com seu pai. No dia seguinte, depois de um pesadelo com Luiz, ele percebe que o garoto não está, então começa a ouvir o tambor do macaco, pensando o pior, até que o garoto entra no quarto tranquilo, dizendo que encontrou aulas de paraquedismo. Em uma mudança de cena, eles chegam em casa, onde ele pede para o garoto ficar ali. Mas como o pequeno não vai obedecer, ele insiste que precisa usar o banheiro para poder entrar. Nesse momento, chega Bárbara, a corretora responsável pelo imóvel. Ela diz que já o conhece, porque Bill falou muito sobre ela, mas o menciona tanto que parece provocar o garoto, que nem sabia de sua existência, chamando o pai de mentiroso. Mas só por pouco tempo, pois logo não será. Então, os dois entram para ver os pertences que ficaram depois contando que esta semana foi bem agitada, porque depois da morte da tia dela, todo dia pelo menos uma pessoa sofreu diferentes acidentes fatais. Mesmo assim, ele quer continuar procurando, pois está só atrás do macaco e até fica um pouco desesperado, quando uma porta não abre, e ao ser aberta, uma espingarda cai e dispara, explodindo a porta em pedaços. Em seguida, a polícia o interroga e pede que não vá longe para seguir a investigação. Embora ele deva ficar em algum hotel, porque o desastre que ficou na cena é enorme. Depois, nosso protagonista recebe uma ligação, perguntando por ele, e quando descobre que é seu irmão, explica que o macaco não está lá. Após várias pistas, ele acha que o macaco pode estar na mesma cidade. Como resultado, ele busca na lista telefônica sem sucesso, até ter a ideia de procurar a letra M e encontra a senhorita Macaca. Ao ligar, ele ouve a secretária de Bill falando sobre um anúncio do boneco, mesmo já tendo encontrado o que procurava. E então Hal percebe que todas as vezes ele falou com ele pelo telefone, alguém morreu, o que significa que ele é o sujeito solitário que não sai de casa. Rock vendeu o macaco para ele após a venda de garagem, então ele usa sempre, na esperança de assassinar seu irmão, porque sabe que foi culpa dele que sua mãe morreu. Curiosamente, voltamos ao passado.
porque ele nos conta que depois do funeral desceu ao poço com a ideia de pegar o macaco para se vingar cedo, mas ele já tinha ido embora magicamente, deixando a chave para ele, como um sinal de que logo voltaria para suas mãos. Ele passou a vê-lo em todo lugar, como se fosse um sinal de retorno. Só que isso o motivou a procurar nos lugares onde poderia encontrá-lo, como na casa de sua tia, sendo o responsável pelo barulho que a levou à morte. Porém, lá encontrou seu antigo terno de funerais e o pegou para ajustá-lo ao tamanho atual, porque queria estar preparado para as mortes que viriam, até que finalmente o encontrou para começar sua vingança. Em outra cena, Rick bate à porta pedindo um macaco de volta, pois sente que precisa dele, como se algo dentro dele quisesse isso, apesar de o sujeito claramente não querer entregá-lo. Mas isso motiva o garoto a procurar um uniforme de policial do pai, junto com a arma que ele guarda, pedindo ao irmão militar um pouco de munição, porque ele não aceitará um não como resposta. Por outro lado, nosso protagonista está no carro com seu filho quando ele pergunta se já tirou a vida de alguém, coisa que ele não sabe como responder, já que fez isso, só que nunca diretamente, porque tudo foi culpa do boneco diabólico. E então ele diz que ao chegarem a um hotel, vai falar com a mãe dele para que ela venha buscá-lo. Isso decepciona P.D., já que ele acha que só querem se afastar dele. Embora quando está no quarto, ele liga novamente para o irmão para acusá-lo, além de pedir que pare de girar a chave porque pessoas inocentes estão morrendo. No entanto, Bill propõe que ele traga seu filho para que seja ele quem gire a chave. Sabe que quem tiver o macaco não será sua vítima, então o obriga a girar a chave para sempre, com a intenção de que continue vivo. Ou será que ele vai ativar o macaco sem se importar com quem é o próximo da lista? Hal, preocupado por ele não responder, vai procurá-lo no banheiro. Antes de arrombar, o garoto abre a porta facilmente e pede para não se apressar em se livrar dele. No entanto, ele aproveita o momento para mostrar que realmente o quer em sua vida, mas não está disposto a colocá-lo em risco, ficando ao lado dele. No momento em que alguém bate na porta, Rick aparece de uniforme como distração e o ameaça com uma arma para entrar. Infelizmente, ele o coloca no carro para dirigir até a casa do Bill, obrigando o garoto a entrar com a intenção de que ele traga o macaco. Mas como Peter não sabe do que ele está falando, nosso protagonista explica que não é um brinquedo, e sim uma figura diabólica que atrai a morte. E sem poder contrariá-lo, o pai apenas pede ao garoto que não gire a chave, porque sabe que é isso que o irmão dele vai querer. Agora, o pequeno entra num lugar cheio de armadilhas mortais que ele deve evitar. Na maior parte do tempo, com seu tio, que claramente não é normal, pois trata o macaco como uma divindade. E ao vê-lo, ela explica que sempre foi seu brinquedo favorito na infância. Como está um pouco quebrado, precisa que ele ative como costume de família. Coisa que ele faz, apesar de todos os avisos de seu pai, provocando que Rick morra horrivelmente pela fúria de algumas abelhas. Ao ver que o protagonista ainda está vivo, Bill enlouquece e bate no garoto para forçar o macaco a matá-lo em vingança. Só que já sabemos que esse boneco não aceita pedidos. Então é impossível fazê-lo funcionar à força. E como castigo, ele se ativa com mais energia do que nunca, explodindo um avião na cidade antes que Hal chegue para culpá-lo por tudo isso. Ao perceber o sofrimento do irmão pela morte da mãe, ele repete que todos morrerão um dia, porque o que aconteceu foi um acidente. Infelizmente, quando parece que a família está resolvendo as coisas, o macaco dá o golpe final, arrancando a cabeça de Bill. Pai e filho deixam a cidade e veem todos mortos. Mas ao ver um cavaleiro do apocalipse, só uma ideia vinda da mãe surge. Vamos dançar. Isso foi o macaco. Não se esqueçam de curtir, comentar quais outros filmes querem ver no canal, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.